Olá, meu nome é William Leite. Esse é o podcast A Produção Teatral Arcoverdense dos anos 80, uma história de repressão e resistência. Essa pesquisa nasce através da observação dos acervos do saudoso diretor teatral Geraldo Barros e da trupe teatral Espantalho de Arco Verde, onde encontra-se materiais de espetáculos, fotografias, textos e documentos onde mostram o poder e a força que esse movimento teatral tinha nos anos 80. Episódio 4. A trupe teatral Espantalho de Arco Verde e o teatro como trincheira. Nós vamos receber o diretor, ator, cenógrafo e artesão e dramaturgo Romualdo Freitas. Olá. Tudo bem? Tudo bem, bom dia com você? Tudo ótimo. Que ótimo, graças a God. Olha, eu queria que você começasse falando como e quando nasceu a trupe Espantalho. Beleza, vou começar me apresentando. Eu sou o Romualdo Freitas, brinco com o teatro desde a década de 70, final dos anos 70 em Caruaru. Eu comecei a fazer teatro e fui embora para Belém, onde continuei fazendo teatro. Estou falando isso para poder chegar em Arco Verde. Eu comecei a fazer teatro em Caruaru, mas eu sou natural de Arco Verde. Nasci na Rua dos Mascates. Só que saí daqui na década de 70, ainda no ano de 1970, e a única coisa que eu vi parecido com cena aqui era uma pessoa que na minha cabeça, não sei se o nome dele é esse, mas eu acho que era Herculano, o nome da pessoa que dançava, fazia uma imitação da dança de Zorba o Grego, da dança do filme do... Quem era? Anthony Quinn, dançando o Zorba o Grego. Ele fazia aquilo no proscênio da telona do Cine Bandeirante, num programa que passava no Cine Bandeirante chamado Minha Escola é a Melhor. Ele foi lá, bicha branca rica, né? Representando o Colégio Cardeal, e ganhou tudo fazendo a dança de Zorba o Grego. E aquilo me encantou. Mas eu saí daqui, a única experiência que eu tinha aqui em Arco Verde com cena era ainda ter brincado de pastoril, que minha mãe botava gente para fazer pastoril, era samba lelê, tudo que tinha de botar de brincar, a gente brincava. Mas chegando em Caruaru, eu me deparei primeiro com balé e depois com o teatro. Fui morar em Belém, mas familiares meus ficaram aqui em Arco Verde. Eu ficava vindo em Arco Verde, de vez em quando eu vinha em Arco Verde. E já no comecinho dos anos 80, numa dessas minhas vidas para Arco Verde, eu comecei a ver os festivais de teatro que aconteciam no Colégio Cardeal. E comecei daí a acompanhar de longe a produção teatral daqui de Arco Verde. Sabia que existia um grupo chamado... Era 8 produções artísticas, ETEARC, grupo do SESC... Tinha alguns grupos que eu não vou lembrar o nome aqui, mas faziam os festivais e eu, inclusive, cheguei a brincar de contra-regragem num festival quando eu estava por aqui, fez uma fala de abertura numa peça, mas tudo muito incipiente e fui embora. Até que no meio da década de 80 eu resolvi voltar para Arco Verde, voltar para Pernambuco. E decidi que ia ser em Arco Verde que eu ia morar. E em 85, final de 85, eu aporto em Arco Verde. E chego em Arco Verde e encontro um grupo de jovens, éramos jovens, já fomos jovens um dia, um grupo de jovens meio que perdidões, que estavam tentando montar um espetáculo, o Flicts, do Ziraldo, e que tinha sido descartado pelo grupo que estava montando. Acredito que era Geraldo Barros, então era a época, acredito que era ETEARC. Isso. Tentando montar o Flicts e tinham abortado o Flicts. O Flicts não rolou. E eu estava com o Flicts muito fresco na minha cabeça, que eu tinha acabado de participar de um festival no Paraná, com o grupo lá de Belém, e tinha visto uma montagem maravilhosa do espetáculo Flicts com o pessoal do grupo Ponto e Partida, do Espírito Santo.
E gostei muito da dramaturgia. Na verdade, a gente fala que é do Ziraldo, mas Flicts é um livro do Ziraldo que foi adaptado para o teatro pelo Aderbal Júnior. Eu tinha gostado muito daquele musical infantil, até porque do teatro que eu gosto de fazer era o teatro de resistência, mostrava a resistência de uma cor nova, era a tentativa do novo se estabelecer no que já estava programado para a sociedade. E eu digo, não, vamos montar esse texto, vamos sim. Aí juntamos as pessoas que eram remanescentes daquele grupo e começamos a brincar ainda sem nome. Começamos a brincar com esse espetáculo, e o espetáculo foi tomando corpo, e a gente achou que era necessário criar um nome para o grupo. E, se eu não me engano, o que referendava o nome Espantalho para o grupo era exatamente a coisa de chegar de espantar aquele espírito que estava fazendo com que aquela produção ficasse estagnada. A gente ia dar uma espantada e botar para fora o espetáculo. Foi o que aconteceu. A gente criou, não necessariamente nessa data, mas a data que está marcada na cabeça da gente como o primeiro registro que a gente participou de uma atividade mudando o nome do grupo, está marcada no dia 8 de agosto de 1986. Então, no dia 8 de agosto de 1986, a gente teve um primeiro documento que a gente teve que mandar para a Fundarp. Se eu não me engano, era quando estava começando a aparecer essas histórias de editais, de auxílio-montagem, e a gente participou do primeiro auxílio-montagem da Fundarp que teve e conseguimos o financiamento. Se eu não me engano, eram 10 milhões de cruzeiros novos que a gente ganhou para montar o espetáculo Flicts. E foi daí que surge esse espetáculo. Surge um grupo que surge a partir desse espetáculo. Éramos, à época, 10 pessoas, né? Algumas já se foram, outras estão aqui na Resistência, e a gente ainda ocupava, à época, o formato de teatro à italiana. Eu estava vindo de experiência de teatro à italiana, estava vindo de Belém, trabalhando em grandes teatros lá, em teatros à italiana. Tinha prática com o Teatro Valdemar Henrique, lá que é um teatro para múltiplos espaços, um teatro adaptável, mas a concepção da gente ainda era muito à italiana, apesar de a gente não ter sequer palco, como não temos ainda hoje em Arco Verde um palco. Mas a gente macaqueava aquele auditório do Sesc, que nem é esse que tem hoje em dia, um auditório do Sesc, que era menor ainda, mais baixo aí no teto. A gente macaqueava aquilo e tentava fazer os espetáculos lá, mas muito incomodados, porque megalomaníacos, como sempre fomos, na trupe Espantalho, as nossas coisas sempre foram muito grandes, muito grandiosas. A gente ficava sufocado dentro daquele teatro. Toda vez, ou seja, a gente fazia um teatro para palco à italiana, pensando em quando a gente fosse apresentar nos palcos do Recife. Tanto é que quando nós fomos apresentar pela primeira vez em Recife, que a gente chegou no teatro, acho que foi no Teatro Barreto Júnior, a nossa primeira apresentação com o Flicts lá em Recife. Quando nós chegamos lá, a gente tinha um rabo de foguete que saía da cauda de uma vassoura, que era um foguete que ia lá para o urdimento do Teatro do Sesc, que a gente gastou uma fortuna de tule para fazer esse rabo de foguete aqui em Arco Verde. Lei do engano. Quando chegamos lá, os 4 metros que a gente tinha, a gente teve que sair desesperado, gastando dinheiro lá em Recife para comprar mais tule, para aumentar o rabo do foguete, mais 8 metros de comprimento lá para cima, para poder alcançar o urdimento do Teatro do Barreto Júnior lá em Recife. E é isso que já começou a incomodar um pouco a trupe, e a partir desse incômodo é que surge, que vai se definindo mais contundentemente o formato que a trupe Espantalho acaba posteriormente assumindo para a encenação dos seus espetáculos, né? Mas a trupe surge assim. Em 1986, eu vindo de Belém, sendo cobrado lá de conhecimentos da cultura pernambucana que eu não tinha, que tinha saído daqui muito cedo para ir para lá, o povo me cobrava, e eu resolvi voltar para aprender sobre cultura pernambucana, para depois voltar para a Amazônia, o que depois aconteceu naturalmente. Mas eu vim aprender a ser pernambucano para voltar
voltar para a Amazônia mais pernambucana do que eu tinha ido. Aí nessa vinda surgiu a Trupe Espantalho. Eu queria saber também a respeito de apoio do poder público ou privado. Você já mencionou aí que vocês receberam um apoio, mas como era que funcionava realmente na prática assim? Muito balcão, né? Ainda, até bem pouco tempo ainda era assim. E estamos experimentando ainda aqui em Arco Verde agora, a criação do Secretário de Cultura, que ainda está engatinhando na formulação de sistemas de financiamento para a cultura. Mas a época era muito balcão. Era, se eu não me engano, o governo era do prefeito Áureo Bradley. À época, já cheguei, o Áureo Bradley estava saindo para dar lugar ao Rui de Barros Correia, que é o prefeito que cria o primeiro departamento de cultura da cidade de Arco Verde. Então, eu ligo muito a questão de como era o financiamento com esse despertar, também esse olhar. Quando eu cheguei aqui em Arco Verde, uma das coisas que eu percebi que era muito evoluída aqui em Arco Verde, talvez não fosse nem a questão de você querer valorar a qualidade dos espetáculos, não era nem o potencial artístico dos espetáculos, mas era o potencial político que o movimento de Arco Verde tinha. O povo de Arco Verde tinha uma preparação política que antecedia a preparação para a cena. Talvez fosse muito mais forte a cena política do que a cena teatral. Mas essa cena política muito era interessante, porque foi a partir dela que a gente foi sentindo a necessidade de batalharmos exatamente isso, ou como fazer para que a gente se produzisse, né? E foi a partir daí que aconteceu o primeiro, o segundo encontro de políticas cultural para a cidade de Arco Verde, com uma visão mais ampla, uma visão mais holística da matéria cultural, uma visão mais socioeducativa da questão cultural, que fugisse um pouco da academia, que olhasse um pouco mais para a periferia da cidade. Então eu acho que foi a primeira vez em Arco Verde que a gente teve um encontro com diversas linguagens discutindo a produção, a fruição e a manutenção das manifestações culturais da cidade, em termos que a gente já vem discutindo desde 87, 88, né? Então em voga agora, mundo afora. Mas a época era muito em cima do que era a produção cultural do interior como um todo. A gente sobrevivia de rifa, de livro de ouro, de apoio de lojistas, uma coisa a gente sempre foi privilegiado. O que barateia muito a nossa produção, que eu sempre digo, é a nossa capacidade de construção. Nós temos aqui em Arco Verde, graças a Deus, muitos artistas na área das plásticas. Então a gente barateia muito, sempre barateamos muito a nossa produção, por conta de no próprio grupo a gente já tem o costureiro, o aderecista, o cenógrafo, o maquiador, está tudo dentro do grupo. Então esses elementos que são elementos que compõem uma planilha orçamentária para a montagem do espetáculo, a gente já consegue baratear muito em relação a isso. Mas ainda é assim aqui em Arco Verde. Aqui em Arco Verde ainda não temos um sistema de financiamento para a cultura. Então a gente ainda está nessa mesma. A pergunta que você faz é retórica. É uma pergunta que a gente responde como se fosse hoje. Estou respondendo a de ontem, dizendo a de hoje. Ainda continuamos à espera de um sistema de financiamento municipal de cultura. Existe um fundo que ainda não é disponibilizado para esse fim, mas estamos caminhando para isso. Eu queria saber também, Romaldo, se houve alguma interferência de alguma instituição no processo criativo de algum espetáculo de vocês. Tipo assim, alguma censura velada, por exemplo. Nosso não, nunca dei trela para quem veio censurar, até porque Flix foi o único espetáculo que a gente fez que foi dentro do Teatro do Sesc. A partir daí, como eu disse, a gente não estava satisfeito com aquele formato e começamos a procurar o que era que a gente queria. Foi quando convidamos um teatrólogo pernambucano de Bezerros, que mora em Recife, chamado José Manuel da Silva Sobrinho. O José Manuel foi convidado por a gente e deu-nos uma oficina durante um festival que a gente fez, o último festival de teatro de Arco Verde, chamado Festarp, ainda quando era Festarp, o quarto Festarp que a gente fez, e convidamos
o Zé Manuel para dar uma oficina para a gente, que nem ele sabia o que era. Ele teve que ir atrás e acabou fazendo essa oficina, que ele chamou de oficina de teatro para múltiplos espaços. Lembro como hoje que no resultado final dessa oficina, como a gente dividiu o grupo em subnúcleos, tinha gente fazendo teatro dentro do banheiro, fechado por dentro, eu não sei que tipo de teatro era aquele, mas estava lá, ninguém via lá dentro, só ouvia a confusão dentro do banheiro. Teve gente que fez teatro em cima das árvores, teve gente que fez teatro dentro de uma caixa d'água que estava abandonada lá dentro. Então a gente sai experimentando corredores, salas de aula, espaços abertos. A gente sai experimentando vários espaços para chegar nesse formato que a gente adaptou para a trupe Espantalho, que a gente inicialmente chamava de teatro para espaços alternativos. E depois agora a gente está chamando de teatro de rua mesmo, né? A gente está chamando de teatro de rua e que agora é o contrário. Nós não saímos do palco para nos adaptarmos à rua e sofremos prejuízos com isso, porque quem está no palco vai para a rua sempre é prejudicado. Muito pelo contrário, agora a gente faz espetáculos belíssimos na rua e temos a obrigação de quando levarmos esses espetáculos para espaços fechados, abalarmos com a raça de cocô toda, né? Porque já na rua vai bem, mas no espaço fechado, você tem luz, som, o público calado, então o espetáculo tem que sair quando se adapta, porque não é sempre que você consegue transpor essa barreira da quarta parede, levando o teu espetáculo de rua para palcos. Quase nunca rola, mas para espaços alternativos está rolando. Nunca aconteceu, nunca fomos, enquanto trupe, nunca sofremos censura nenhuma. Na verdade, as duas únicas vezes que eu me lembro da gente ter sofrido censuras aqui em Arco Verde, foi a academia e a igreja que nos censuraram aqui em Arco Verde. Uma vez eu dirigi um espetáculo para um ator de Tupanatinga que veio aqui em Arco Verde, e a gente montou um espetáculo chamado Obsessões, que eram 4 textos de autores ditos malditos, né? E num desses malditos, na encenação que eu fiz, eu pus o ator inteiramente nu para falar um texto do Jean Genet, do Nossa Senhora das Flores. Eu achava que cabia muito bem, era exatamente aquilo que cabia. E nós fomos apresentar na faculdade, e à época, eu não vou lembrar o nome a mãe do Lemuel, como é o nome dela, é de Lazi Guerra, nos proibiu, quando ela veio a primeira apresentação, nos proibiu de fazer a outra, né? Não podíamos. Engraçado, tem uma Engraçado não, isso não tem graça nenhuma. Não, que tem uma pergunta que eu coloquei aqui, falando assim: por que você acha que o teatro incomoda tanto os poderes, como a igreja, como... Porque o teatro vem para reverter a ordem. A igreja, a academia, a polícia, está todo mundo aí dizendo, olha, em fila, sentados, de cabeça baixa, reto, e o teatro vem dizer, sai da fila, solta a franga, pula, você é livre, você pode pensar o que você quiser, desde que você não atinja o outro, desde que, eu estava conversando outro sobre o mamulengo, desde que a minha piada não vá ferir ninguém, eu quero mais é que o povo ria. E o povo está acostumado a dizer que rir faz mal, falar alto é feio, gritar é feio. E em teatro a primeira coisa que a gente faz é grita, solta a tua voz, bota para fora os teus demônios. Quando a gente fala bota para fora os teus demônios, o povo não quer saber disso, e a gente quer. Porque quem não bota para fora os seus demônios, acaba saindo por aí matando as pessoas, falando mal das outras, é isso que dá. Né? E eles têm medo da gente por isso. O meu grande mentor hoje em dia é um senhor chamado Amir Haddad. Amir Haddad era um cara que tinha influência dentro da televisão, dentro de tudo, e resolveu largar tudo para começar na década de 70 imaginar o que era fazer teatro de rua no Brasil. Contava-se nos dedos quantos grupos de teatro existiam no Brasil. A gente contava o Tá na Rua, o Emboaça, o Oi Nós. Hoje em dia você não consegue mensurar quantos grupos de teatro tem, e ele diz que nós somos a praga. Uma praga que ninguém tem que estar muito atento, com muito cuidado. Se tiver tudo muito organizadozinho, pedir uma oficina de teatro de rua, e você não quiser desorganizar, não deixe que aconteça, porque a gente tem para desorganizar o que está estabelecido para ser reto, direto, linear. Né? Então é aquela coisa, mas também nós temos o poder da cunha, que a outra fala também do Amir Haddad. Ninguém nos quer, mas na hora que ele der a primeira brechinha, eu meto a minha cunha. Quando ele respirar, martelo na cunha, eu vou fincando minha cunha até a rachadura ser intransponível e a gente ter transformado essa sociedade quadrada, careta, misógina, branca, numa coisa mais parecida com a nossa cara, que é misturada,
parda, preta, branca, amarela, gay, puta, lésbica, padre, evangélico, tem de tudo no meio dessa nossa fossa. Romualdo, você acredita que existe uma crise criativa nessa geração? Ou você acha que o teatro que foi feito nos anos 80 tinha realmente um cunho mais político, mais... Fala sobre isso. Eu não acho que é uma crise criativa, eu acho que existem outros formatos de criatividade. Não dá pra gente pensar o mundo hoje em dia, a gente estava até conversando ontem, né? Antigamente eu nem pensava um dia que ia falar com alguém vendo ela pela TVzinha na minha frente. Então eu não tenho como hoje tentar fazer teatro sem entender a velocidade das tecnologias que estão aí colocadas. Se a gente não mudar, a gente para, a gente morre. Então o que eu tenho que ter cuidado não gosto de usar esse termo, né? O que eu tenho cuidado a brincadeira do que hoje em dia eu posso falar. Porque tem espetáculos que eu montei na década de 70, que se eu for montar ele exatamente como ele estava hoje, aqui e agora, na minha primeira apresentação eu vou ser execrado pelos movimentos feministas, os movimentos da consciência negra, todos os movimentos, porque tinham coisas que eram faladas naquele tempo e que hoje em dia eu nem imagino sair da minha boca. Não é que os valores mudaram, os valores continuam os mesmos. É que as pessoas que eram desvalorizadas abriram do olho, estão mais atentas, não estão mais se permitindo participar, nem que seja passivamente, de um discurso no qual ele esteja envolvido sem que ele seja o vetor da fala. Então, é uma fala que é muito comum nos movimentos ativistas, que nada de nós sem nós. Quer falar de mim? Me chame. Eu sempre digo assim: quer falar mal de mim? Me chame. Eu sei tanta coisa ruim sobre mim que ninguém sabe, só quem sabe as coisas de mim sou eu. Se quiser falar mal de mim, me chame, que eu lhe dou aula sobre as ruindades que eu tenho para você falar, né? Mas não é uma crise criativa, é que talvez a gente por ter vivido também esse boom onde eu até dizia, poxa, quando é que a gente vai começar a fazer teatro paulista? Porque eu sempre dizia, nossa, o nosso teatro é tão animado, o nosso teatro é tão risível, o nosso teatro é tão pra cima, tão pra gente, todo espetáculo que eu via de São Paulo dá vontade de sair lá com uma molotov na mão, matando um policial que estava passando, jogando carta-bomba no presidente da República. É teatro revolucionário, que a gente chamava na década de 70 de teatro panfletário. Mas são formatos, né? A gente aqui no Nordeste, a gente consegue, de uma forma ridicularizante, transmitir as nossas questões políticas. Ou você acha que quando a gente brinca com Mateus, Caterina e Capitão, neguinho ri, mas ali a gente está tratando de uma questão social muito clara, muito estabelecida. Claro. Né? Os nossos anti-heróis, a gente brinca muito com teatro de boneco agora, teatro de mamulengo. Os nossos anti-heróis, eles não estão ali dando porrada na polícia à toa. Você nunca vai ver um anti-herói da gente sair dando porrada nele. Não, o preto vai sempre ganhar. Então a gente está mandando nosso recado. Só que a gente acha que é possível mandar recados políticos também através de um formato satírico. A sátira está aí para a brincadeira da gente. A novela vem com uma brincadeira, a gente vai com a sátira para satirizar exatamente o que a novela vem romancear, né? Mas eu acho que não é uma crise. Eu acho que é o entendimento dos novos formatos, as pautas que eram muito mais limitadas, elas agora ganham uma dimensão geográfica, né? Quando a gente falava de Amazônia, não cabe mais. A pauta não é mais a Amazônia, a pauta agora é o clima como um todo, são as mudanças climáticas como um todo, né? A Amazônia é um apêndice dentro daquilo todo, tá entendendo? Então quando eu falo da desigualdade social, a desigualdade social não é mais aqui a questão de quem é que tem mais dinheiro no Brasil, não, agora é mundial, a coisa é quem é que está morrendo de fome na Índia, aqui, não tem mais umbigo na brincadeira. Eu acho que essa macrovisão do caos faz com que a gente estabeleça uma necessidade de comunicação tão ampliada
tão ampliada de um jeito que o foco, como era focado, vou fazer um espetáculo sobre tal tema, poxa, eu acho que até hoje em dia, se a gente for pegar Paulo Freire para botar na roda, ele vai ganhar universalidade, olha, ele vai ganhar um outro formato de apresentação para o público do que simplesmente aquela demo que a gente entende que ele tenha, saca? Eu acho que não é que caiu, é que transmutou-se, mas, poxa, eu tenho visto tanta coisa politicamente firme, saca? Engajada, principalmente se você está vendo o teatro que é feito nas periferias, nas ruas, né? O teatro como a gente pressupunha antigamente, ele quase não existe mais, né? A linguagem virou muito híbrida, a tecnologia do audiovisual infere hoje no teatro possibilidades que eu abro mão porque não vejo essa condição técnica na cidade onde eu me encontro, tá entendendo? Mas aqui eu estou em Arco Verde no Coletivo Caverna Sertão, mas o Coletivo Caverna, a sede lá em Olinda, o povo está quase que eu estou dizendo, isso aí a gente vai chamar de teatro isso aí ainda, né? Porque vai ganhando outros formatos, vai ganhando outros contornos, vai agregando elementos, vai agregando tecnologias que a gente não tinha. É porque o teatro é isso, né? Ele reflete a sociedade que a gente vive. Então, como a sociedade vai mudando, o teatro também vai acompanhando mas é essa mudança, né? isso. É exatamente isso. Como é que eu vou continuar fazendo de um jeito, como é que eu vou falar do jovem hoje, como eu falava do jovem, o formato da juventude mudou. Na década de 70, quando eu comecei a fazer teatro, a gente andava na rua, a gente definia bem claramente na cabeça da gente: menino, menina, velho, velha, preto, branco. Hoje não. Tem gente que vem por aí no meio da rua, você não sabe se é menino ou se é menina, é branco com rastafari na cabeça. Então tem um outro formato visualmente que está posto, que você já automaticamente você não consegue mais reproduzir. Aquele formatinho engessado que tinha. Está tudo muito híbrido. Inclusive hoje em dia a gente está híbrido, a gente não sabe se as coisas hoje em dia são presenciais ou virtuais por causa dessa pandemia que está aí, né? E a gente está aí se adaptando nessa faca de dois legumes que a gente está vivendo. Era isso que eu queria perguntar também. Existe agora o mundo pós-pandemia ou o mundo em meio a essa pandemia. Como é que o teatro feito aqui em Arco Verde, no interior, sem a ajuda do poder público, como é que o teatro resiste? Não resiste. Não resiste. O teatro, na verdade, para lhe falar muito claramente, eu estou morando em Arco Verde novamente há um ano, cheguei aqui em janeiro do ano passado, estou em Pernambuco desde setembro do ano 2020, passei o ano de 2021 inteiro aqui em Arco Verde e vou lhe dizer o que foi que eu vi de teatro aqui em Arco Verde. A estreia do espetáculo Mundo, da tropa do Balacobaco, em 2 apresentações, com público restrito. A estreia do espetáculo A Perícia de Severo para Enganar a Morte, da Trupe Espantalho, em 2 apresentações abertas em espaços afastados, exatamente para evitar aglomeração de público. Então a gente está sem teatro. A gente não está fazendo teatro. O que está acontecendo aproveitou-se esse período de pandemia e os recursos oriundos da LAB, e os grupos, quem tinha, aproveitou para digitalizar os seus espetáculos. É assim que posso falar? Gravar, filmar os seus espetáculos, já na tentativa de buscar esse mecanismo que aí eu já discordo totalmente, não é teatro, galera.
Não é teatro. A gente está encontrando uma forma de manter a nossa produção ativa e de veicular nossa produção através de um outro mecanismo que é o audiovisual. Teatro pressupõe presença. Teatro é presencial. Inclusive, essa tentativa de modificar o veículo de comunicação do teatro faz com que aí sim ele devia estudar profundamente, porque não é tão somente tirar o espetáculo que está lá montado enquanto espetáculo de teatro, botar num palco e filmar ou levar para a rua e filmar. A linguagem é outra, o tempo é outro. Quem senta na frente de uma TV para ver uma coisa é outro ritmo, não é? Até tem uma brincadeira que é uma fala eu acho que era da Fernanda Montenegro, que ela estava dando exemplo uma vez, que era tipo assim: você vai fazer uma cena de teatro grego, aí você vai dizer o nome da personagem, que ela faz: eu nasci na Rua dos Mascates, não sei o que, o meu pai é tal, a minha mãe é tal, o meu nome é tal e tá. No teatro moderno não é: meu nome é Romualdo Freitas e sou de Arco Verde. Se você vai para uma novela da televisão, meu nome é Romualdo Freitas. Se tu vai para um videoclipe, é Romualdo. Se tu for para podcast, é oi. Então a linguagem vai fazendo com que as necessidades de comunicação sejam outras. Quando eu estou em cena com o meu espetáculo de teatro, eu tenho a consciência plena de que meu público está vendo da ponta do meu cabelo a ponta do meu dedão do pé, inclusive está vendo meu umbigo, meu fígado, meu rim, está vendo meu coração, está vendo tudo. Eu vou para a cena, eu posso estar me esforçando na cena da TV, na cena de áudio, eu posso estar me esforçando de morrer aqui, de pingar o suor, e nem estou percebendo que o cameraman está filmando só minha mão. Eu podia estar desprendendo muito menos energia e tensionando só. Entende? Então a linguagem é outra. Então a gente está num processo de reformulação de linguagens. Acho ótimo uma coisa: está aparecendo dentro dos grupos de teatro uma enorme galera produzindo cinema, vídeo, produzindo para o audiovisual. Espero que quando acabar esse sim é um medo que eu tenho. E quando passar a pandemia, e quando acabarem os recursos da Lei Aldir Blanc, essa galera vai estar satisfeita e vai ter como retornar a fazer o teatro? Não, né? Esse teatro já vai vir modificado novamente. A gente já vai sair da pandemia com um novo tipo de teatro. Isso é certo. Isso é certo. Aliás, a comunicação passou a ser outra. Isso. Todos nós já tínhamos disponíveis ao nosso bel prazer as reuniões virtuais, os podcasts, as lives, e ninguém nunca tinha usado isso. Hoje em dia eu acho que no mundo a única pessoa que não sabe convidar uma reunião virtual sou eu. Mas o resto do mundo todo, de criança, idoso, todo mundo sabe convidar reunião virtual, sabe se reunir com a família toda. Olha o que foi que aconteceu nas famílias. Entende? Então a pandemia é um caminho, é a luz no fim do túnel que nem tem o túnel ainda. Tá entendendo? Mas quando sair disso, nada. Ninguém sai ileso, ninguém sai igual ao que é. Eu estou doido para ver o que é, não é nem o teatro. Eu estou doido para ver o que é a arte pós-pandemia. O que é que vai vir? Sei que vai vir. Se a pandemia matou muita gente, eu estou com medo da arte que vem depois. A arte vai vir desestruturando, sem dúvidas. Espero. Romualdo, o que você espera em relação ao futuro? Eu sei que não dá para fazer previsão, né? Que você não é mãe de nada. Você que acha? Mas assim, o que a gente pode esperar do movimento cultural de Arco Verde? Depois de falar tanto sobre o que virá de diferente, eu espero muito sinceramente que o movimento de Arco Verde dê uma retroagida, dê uma retomada ao que origina a consciência do movimento cultural de Arco Verde, que é a base.
que é o povo da rua, que são as periferias. Eu tenho sentido, não sei se, espero que passe a pandemia para que a coisa se desarme na minha cabeça e eu veja mais, mas eu tenho sentido que a gente batalhou muito para sair das estruturas, as estruturas administrativas, as estruturas de gerenciamento da cultura. A gente brigou muito. A Trupe Espantalho é responsável diretamente por ocupações artísticas da cidade de Arco Verde, exatamente para fugir das barreiras das estruturas. A gente tem uma ocupação das mais antigas do país, a ocupação do Espaço Cultural Secora, onde funciona a Orquestra Sertão, onde está um dia teatro que virá a ser a Galeria de Arte do Arnaldo, que já nem é mais Galeria de Arte. Então aquele espaço lá foi ocupado por um movimento insatisfeito com o que estava posto. A ocupação eu falo para cá como se estivesse sendo gravado, tu tá vendo? Eu olhando para o microfone como se estivesse gravando. A ocupação da Estação da Cultura é uma ocupação que não tem para onde. Ninguém vai dizer, não sei o quê. As pessoas que estavam lá primeiro eram todas oriundas da Trupe Espantalho. Todas que estavam lá estavam vindo da Trupe Espantalho. Então, a Trupe Espantalho está dentro dessa formiguinha que saiu ocupando espaços, abrindo espaços de representação. A Trupe Espantalho, desde o meu retorno para cá, a gente sempre optou por não ocupar sedes, não deixar nosso material em teatro. A gente sempre tirou de onde não tinha para manter sede, para ter onde a gente se reunir, para ter exatamente essa independência. Então eu estou achando que o movimento está ficando novamente muito atrelado às instituições. Nada contra as instituições, eu quero que as instituições deixem de ser produtoras e passem a ser fomentadoras de quem produz. Entendam que existe um movimento produzindo e que quanto mais a gente sair do centro da cidade, quanto mais a gente sair das quatro paredes fechadas e formos ocupar as praças, a periferia, as ruas, a gente vai estar devolvendo, ou talvez nem devolvendo, retomando a luta e a resistência para a democratização do acesso às artes e à cultura. Só na rua, só com a periferia. Porque, por mais que você diga, vai ter uma apresentação no SESC, você não vai porque não quer, porque é de graça. O povo não vai porque não pertence. O povo não vai porque vai achar que a roupinha, que a sandalinha, que não sei o que ele tem lá, não combina com a roupinha lindinha. Não combina com o corredor do SESC, não combina com o corredor. Não combina, o povo não vai, você pode botar de graça. Inclusive, quando faz campanha, que diz, a gente vai lá na escola buscar. A criançada está lá, tá vendo, mas está doida para não estar lá, muitos deles. Tá entendendo? Você quer brincar, vai brincar lá. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Não tem pra onde, mano. Ou você vai lá, bebe na fonte, e vomita na fonte de novo, ou não dá pra você beber na fonte e querer que quem te alimentou naquela fonte venha beber na tua fonte aqui. Ele não vem, mano. Tu vai ter que voltar pra vomitar lá. Tu vai regurgitar, bom ou ruim, o que tu aprendeu lá na fonte. Romualdo, nós sabemos que nos anos 80 houve uma intervenção de vários grupos de teatro, de vários movimentos culturais aqui dentro de Arco Verde. E uma coisa que é interessante falar é que a Trupe, ela fez várias produções de destaque, inclusive textos super políticos, e ela também tinha essa tradição de festas, de festejar, né? Você sempre teve uma referência muito de Baco, né? De Dionísio. Então eu queria que você falasse um pouco de algum espetáculo da Trupe que você queira pontuar e falar também sobre o que a Trupe está fazendo hoje. A produção da Trupe sempre foi muito voltada para essa coisa de linkar a academia com o popular. A gente leu muito, quem faz teatro lê muito, a gente leu muito os clássicos, quase todos os clássicos teatrais passaram pela Trupe, e fomos optando por alguns que a gente foi levando em consideração como sendo um diferencial,
Por exemplo, o que é que leva um grupo que montou o seu primeiro espetáculo, Flicts, um espetáculo infantil, um musical infantil, passar de um Flicts para um Mauser, a Matança do Rainer Miller? Um texto acadêmico, revolucionário, com uma linguagem erudita, focada, coloquial. O que é que leva? A expectativa que todo mundo entende que a gente vai fazer aquilo num palco fechado para o intelectual estar lá, não sei o quê, e a gente levar isso para espaço aberto, para a rua, sem modificar o texto. O povo talvez não peça, mas o povo não entende o que é que vocês estão falando. Essa aula de revolução não vai. Eu digo, o teatro é o que se vê, não é o que se ouve. Ele pode não entender o que é que está ouvindo, mas a minha cena vai fazer com que ele entenda. Ele não tem como ver um banho de sangue e achar que é bonzinho. Ele não tem como ver um Mauser na nuca de uma pessoa atirando e achar que aquilo é Happy Birthday to You. Então, teatro é imagem. Viva! Salve, aleluia! Eita, né? Então pronto, né? Fazer Rainer Miller passar um carro de som desse, a gente fazer, né? Pôr o ator em perigo é uma coisa que o povo sempre está tremendo, saca? O ator que está... O público é isso. Ele vai ficar morrendo de tristeza quando o ator se machucar, mas na hora que ele vê o público, o ator lá correndo risco, é isso que ele gosta. É por isso que o circo faz tanto sucesso. Que as pessoas estão lá, estão tipo... Não é querendo, mas na expectativa de que o trapezista caia, de que a bolinha do malabares caia, né? De que quando o mágico puxar, o coelhinho não vem, o coelhinho se agarra e fica lá dentro. É essa expectativa de frustração do número que está sendo colocado que move a plateia como um todo, né? Então a gente passou por diversos espetáculos, vários espetáculos de Escurial, Mauser, espetáculos que travavam uma discussão e travavam a necessidade de fazer o público pensar o que estava acontecendo, com outros que era só festa mesmo. A gente acabou de fazer um espetáculo chamado Escurial, que discutia a trilogia, o amor, a sexualidade, o poder e abrir mão desse poder, e na sequência a gente fez o chamado Esculacho em 2 atos, que era um besteirol só para fazer o povo rir, 3 viados vestidos de mulher dando pinta, e pronto, e o povo ria de se lascar. E ali atrás tinha uma discussão, ali atrás estava se discutindo uma questão séria. Porque, como eu já falei antes, é interessante você discutir a seriedade através do riso também. Se esse riso não ferir ninguém, a gente continua rindo e falando mal de quem tem que ser falado. E festas, mano, a gente é festeiro. Sempre, sempre, sempre. Quando não tinha o que inventar, a gente inventava festa, inventava alguma coisa. Vamos fazer uma festa de hippie, bora fazer uma festa só para ter festa. Mas quando a gente festeja tudo. A gente festeja porque Jesus morreu, a gente festeja porque Jesus nasceu, a gente festeja porque é carnaval, a gente festeja porque é São João. As 4 festas do ano a gente fazia. Aí quer dizer, na Semana Santa só pode comer peixe. Aí fazia uma matança de porco, matava ali o porco inteiro. Na nossa festa lá, o porcão e aquele monte de vinho. Era o porco inteiro no tacho, que a nossa fogareiro era um monte de tijolo de um lado, um monte de tijolo do outro, e as grades da Praça Virgínia Guerra, que era cercada de umas grades de ferro antigamente, ele fazia churrasco, passava lá, puxava uma grade daquela, fazia o churrasco, depois ele devolvia a grade, que era a única grade que cabia um porco inteiro, as grades da Virgínia Guerra. Então a gente sempre fez festa, né? E costumávamos, inclusive, fazer as nossas produções, e a festa nunca acabava dentro da trupe. A festa da trupe sempre acabava. Os que conseguiam ir até o final saíam com a fantasia, porque sempre era fantasiado, saímos com as fantasias e íamos tomar a última no último bar que tivesse aberto da cidade. O que tivesse aberto, a gente chegava todo mundo lá, né? Então essa era uma prática que a gente sempre teve de realizar festa para tudo. Inclusive, das últimas coisas que eu fiz aqui em Arco Verde foi criar uma coisa chamada Cobra da Bexiga Lixa, que era só para fazer as festas, na verdade. Antes do carnaval era só as feijoadas, o que interessava era as feijoadas e as festas. Porque eu acho que é onde a gente tira o nosso retorno, mano.
É lindo estar em cena, é maravilhoso estar em cena. Um aplauso no final é tudo de lindo, mas dá um trabalho de cão fazer teatro. Na hora que acaba, a única coisa que a gente quer é tomar uma cerveja, olhar na cara dos amigos e rir muito, conversar, falar mal do espetáculo que não prestou, que foi bom, mas a gente quer festejar, né? E agora, em tempo de pandemia, tá uma loucura. A gente não consegue nem fazer as duas coisas que a gente mais ama. A gente não consegue fazer teatro e a gente não consegue fazer festa. Tá um caos isso aqui, mas é isso, é essa brincadeira da trupe. A gente teve uma efervescência de 86 até 95, aí depois paramos um tempo, aí a trupe retoma em 2007. O Rudimar Constâncio me vem de lá de Recife, aí dá uma revolucionária aqui, a Arco junta todo mundo de novo, umas pessoas meio caquéticas, já velhas, já tirando assim do formol para botar em cena, aí monta um espetáculo que traz o nome da trupe de novo. Era exatamente 25 anos depois que a trupe tinha sido fundada. Ele chega em 86 aqui, aliás, em 2006 aqui, e em 2007 está com o espetáculo montado, 25 anos de a trupe, e monta esse espetáculo, faz uma temporada, vai embora, a trupe fica lá no estaleiro de novo. Aí agora com essa pandemia eu retorno para cá e a gente já está com a trupe de novo e estamos com o espetáculo montado, 2 espetáculos montados, comemorando agora os 35 anos. O ano passado, no mês de agosto, a trupe completou 35 anos de existência. Então, com interrupções, com inatividades ou não, a gente está aí jogando arte e teatro na rua desde 1986, completando 35 anos. Começamos com um grupo de teatro, fazendo teatro infantil, depois começamos a fazer teatro político de rua, teatro de rua. Hoje em dia a gente é a trupe espantalho de teatro de rua e bonecos. O boneco tomou muita conta, tomou muita frente dos trabalhos da trupe, e a rua sempre, a partir de sempre. Chegamos ao fim do podcast A Produção Teatral Arcoverdense dos anos 80, e o nosso tema de hoje foi a Trupe Teatral Espantalho de Arco Verde, e nós conversamos com Romualdo. Muito obrigado, Romualdo, e agradeço a vocês que estão nos ouvindo. E é isso, a arte salva. Na edição e gravação, Guira.